pagar, estabilizar, planejar e guardar dinheiro. Esses serão os pilares estruturantes do vídeo de hoje para que você possa aprender a gerir e guardar o seu dinheiro da forma mais simples e prática possível. Bom, pessoal, conforme prometido aí há uns 2, 3 vídeos atrás, eu tô fazendo um vídeo de forma mais prática, ensinando de fato a guardar dinheiro e pagar suas contas. Bom, é uma coisa que eu sempre tento alertar nos meus vídeos, principalmente sobre vídeos de dicas e principalmente também envolvendo dicas financeiras, é que você não vai sair aqui ganhando mais dinheiro, sendo um grande investidor da bolsa de valores ou coisa do tipo. E quem me acompanha por aqui sabe que o objetivo principal do canal Vida Tranquila é te fazer ter uma vida mais tranquila. Então aqui não espere nada de grandioso, inventivo e etc. É aquele velho ditado, feijão com arroz muito bem feito é sempre muito bom e muito saboroso. Meu objetivo principal com esse vídeo aqui, para além de tentar te fazer guardar dinheiro, conseguir pagar suas contas de uma forma um pouco mais prática, é tentar te ajudar a ter uma vida um pouco mais sustentável e materialmente mais confortável. Coisas que eu julgo essenciais para uma vida, né, como eu disse, tranquila e consequentemente muito menos desgastante do que a gente vive hoje. Obviamente que você vai continuar trabalhando, vai continuar sofrendo os desgastes que a vida lhe impõe cotidianamente. Isso, infelizmente, eu não consigo te ajudar, não consigo nem ajudar a minha própria vida a acessar esse desgaste que dirá a de vocês que estão aí do outro lado. Mas é isso, fica aí comigo que eu acredito que eu posso te ajudar, pelo menos ali com a minha contribuição de 2, 3 centavos pra sua vida. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Vini Tranquila, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, pessoal, retornando aí com os vídeos, tive um hiato aí de uma semana, volta e meia eu falho nas minhas postagens semanais, mas é que eu realmente tava bem ruim de cabeça, e eu falei, não vou conseguir gravar, tiveram algumas coisas bem pessoais aí que aconteceram, e, bom, não interessa, vamos lá vamos pro vídeo, pro que interessa. Esse vídeo é principalmente focado pra você, que assim como eu, é uma pessoa pobre, que ganha, sei lá, a média salarial, que é de 3, 4 salários mínimos no máximo ali, que é basicamente a média salarial do brasileiro. Obviamente, se você ganhar mais do que isso, fica aí, né? Eu acho que se planejar, aprender a pagar suas contas e guardar dinheiro é algo que todo mundo que ganha um salário deveria entender e aprender. Obviamente que eu não tô comparando, né? Um médico e um cara que ganha 3 mil reais tem a mesma vida. Obviamente que não. Mas eu digo no sentido de o dinheiro que sobra, o dinheiro que você consegue guardar, os planejamentos, etc. Mas fiquem aí que eu posso tentar ajudar vocês. Lembrando, né, se você ganha um salário mínimo, eu sempre falo isso em vídeos de finanças, o seu foco é sobreviver, o seu foco não é investir, não agora, tá? Então foca em organizar, esse vídeo vai servir um pouco pra você porque ele vai ter um foco em organizar as contas, etc. Mas quando chegar na parte de guardar dinheiro, dá uma pausa, deixa pra você assistir quando você estiver ganhando ali a partir dos 2, 3 salários mínimos, tá bom? A ladainha que eu sempre passo aqui, seu foco quando você ganha um salário mínimo é sobreviver e se especializar pra ganhar mais. Então resgatando de novo a estatística que eu sempre tento trazer a respeito de endividamento familiar e etc. É muito provável que você que está aí me assistindo esteja endividado, até porque essa estatística de endividamento familiar mostra que cerca de 80% das famílias brasileiras, que é muita gente, está endividada no Brasil. E aqui eu vou... As dicas sobre as dívidas vão recair mais sobre o cartão de crédito, justamente porque 85% dessas famílias que estão endividadas com cartão de crédito. Obviamente que vão ter dívidas de financiamento imobiliário, dívidas já com cartão de crédito, cheque especial, juros rotativo. Mas eu optei por focar no cartão de crédito porque, primeiro, é a dívida que a maioria das pessoas tem, e segundo, é a dívida que a maioria das pessoas se enrola, né? Porque é muito fácil você fazer com que o seu cartão de crédito, as dívidas do seu cartão de crédito se tornem uma bola de neve que vai te assombrar por muito tempo na sua vida, se você não der um basta, não tentar resolver a situação. Então, para começar a especificar aí, o primeiro pilar que eu citei no começo do vídeo é o pagar, liquidar suas dívidas. E eu considero que a liquidação das dívidas, ela é a força motriz, ou pelo menos o pilar primordial para você poder fazer todas as outras coisas, justamente porque o aumento do seu endividamento, ele é diretamente proporcional à sua capacidade de poder guardar dinheiro, se planejar, investir e por aí vai, né? Então é uma lógica muito fácil de entender. Se você tem muitas dívidas, é muito difícil que você consiga se planejar financeiramente, né? Basicamente todo o seu planejamento, todas as suas finanças, elas ficam concentradas ali, no pagamento de dívidas. Somente se é algo que se tornou quase que irracional. Então você tem uma dívida que vai alimentando o outro, vai alimentando o outro, vai alimentando o outro. Obviamente, né, pessoal, assim, eu não tô sendo também insensível, porque tem a galera que vai se endividar às vezes pra poder, inclusive no cartão de crédito, pra poder pagar aluguel, pra poder comer, etc. Esse vídeo aqui talvez não seja tanto pra essas pessoas, porque aqui eu quero, obviamente, se eu conseguir ajudar as pessoas, ótimo. Sim, meu canal já vai ter valido a pena de ter existido. Mas é que é muito difícil quando tá tudo amarrado dessa forma, entendeu? Então, às vezes, a pessoa tá se endividando pra ter gastos essenciais. E ali é uma questão, assim, infelizmente, uma questão quase que estrutural do Brasil.
né? É algo que eu, através desse vídeo, e não vou ter poder de resolver, se nem os governantes, né? Os políticos, inclusive, se você é um político que está vendo esse vídeo, saia desse vídeo e vá fazer o seu trabalho. Mas, inclusive, os governantes e os políticos não estão conseguindo resolver, não é o canal Vini Tranquilo que vai. Mas só que pra que vocês entendam que obviamente, nem toda dívida de cartão, nem toda dívida, endividamento que eu tô falando aqui é passível de ser resolvido, porque é um problema muito mais estrutural e complexo. E aquilo, né, pessoal, o zeramento de dívida, ele vem entre muitas aspas, né? Como tudo que eu dou de dica aqui no canal, eu sempre digo que você tem que tentar atingir de modo tendencial aquela coisa. Ou seja, você vai ter esforços ativos para atingir aquela coisa, não necessariamente você vai atingir aquilo na completude dela, mas tendencialmente você vai atingir. É a mesma coisa com a quitação de dívidas. É muito difícil que nós, brasileiros, tenhamos dívidas zero. Sim, você não tem que pagar nada. Seu salário cai ali, livre só pra você. É impossível, sinceramente. Então, o objetivo aqui é que você, tendencialmente, consiga controlar as suas dívidas, deixar elas de maneira ótima ali com a sua renda, né? Porque tem gente que, às vezes, compromete 80% da renda, às vezes 100% da renda, só com pagamento de dívidas, né? E isso é muito preocupante. E eu sei que eu já tô enrolando pra caramba, mas aqui eu coloquei que o controle de dívidas, né, ele vai te ajudar não só a ter uma vida mais tranquila financeiramente, mas até psicologicamente, né? Assim, eu já tive muitas dívidas, principalmente na época da faculdade, assim, me endividei muito, muito mesmo. E meu salário era bem menor do que eu recebo hoje em dia. E, cara, eu sei que ter dívidas é algo que te assombra. Vai te assombrar por anos e anos e anos. E tem uma estatística que mostra, eu não sei de fato, mas eu acho que ali em segundo ou terceiro lugar, a maior causa dos divórcios aqui no Brasil é por conta de problemas financeiros, de dívidas. Acho que todo mundo em algum momento já discutiu ou já presenciou algum casal discutindo a respeito de dívidas, de contas, de quem vai pagar isso, quem vai pagar aquilo, não tenho dinheiro pra pagar isso, não tenho dinheiro pra pagar aquilo. E vai virando aquela bola de neve e isso, assim, consegue complicar a sua vida em diversas instâncias. Então é por isso que eu tô focando bem nisso daqui. Então, o primeiro passo para começar a controlar o seu cartão de crédito é evitar parcelamentos muito longos, né? Eu sei que muitas das dicas aqui vão ser coisas genéricas, mas eu acredito que muitas pessoas talvez devam ouvir o óbvio, né? Evitar parcelamentos de longuíssimo prazo, assim, né? 12 parcelas, às vezes 24 parcelas, 36 parcelas. É algo, assim, principalmente o que eu coloco aqui como preocupante é de pequenos valores, porque é justamente nos pequenos valores que a gente acaba se enrolando. Então, às vezes você pega e fala assim, não, vou parcelar essa compra aqui de 500 e tantos reais em não sei quantas parcelas e cada uma dessas parcelas vai ficar 45 reais, por exemplo. E aí você fala, tem esse outro item aqui. E aí, de 45 você já tem 90. Aí depois você já vai passar pra 130. E por aí vai. Até que, assim, você vai ver que você vai estar gastando ali 800 reais de parcela de fatura de cartão por 12 meses, por 24 meses, entendeu? Então, é justamente essa sobreposição de camadas longas demais no cartão que vão fazendo com que ele vire uma bola de neve e às vezes você perde até a perspectiva de conseguir liquidar aquilo, entendeu? Obviamente, eu vou apresentar mais pra frente isso. Se você tá com um cartão de crédito muito bem controlado, principalmente para compra de itens grandes, então você quer uma geladeira, você quer uma lava-louça, você quer uma máquina de lavar, né? Essas emergências surgem aí na vida adulta. Não tô dizendo que você não possa comprar, entendeu? Só que se você empenha tudo quanto é tipo de gasto no cartão de crédito, isso tende a se tornar uma bola de neve muito perigosa e pouco controlável, né? O que as pessoas mais caem, isso daqui eu vou falar mais pra frente, já tô queimando pauta do roteiro, mas já adiantando, Uber, iFood, essas coisas de pequenos gastos, entre aspas, que no final do mês dão valores, assim, absurdos. Eu conheço gente que gasta, às vezes, mais de R$ 1.000 em Uber no mês, justamente por simplesmente, não, tô uma preguiça de ir até ali, vou chamar um Uber. Pô, uma preguiça de voltar, vou chamar um Uber. E aí vai indo. Quando você vai ver, às vezes a pessoa chega em casa cansada, e eu entendo tudo isso, tá? Não tô querendo dizer que, não pode ter nenhum tipo de conforto. É claro que pode. Eu até gostaria que as pessoas pudessem ter mais conforto. Só que, às vezes, a renda não permite. Às vezes a gente vai ter que botar a mãozinha na consciência e falar, poxa, eu não vou poder pedir iFood de novo essa semana. Entendeu? Porque essas coisas vão se somando, né? Elas individualmente podem não parecer nada, mas quando você pega o todo, você pega a fatura do mês que vem, aí é que vem a complicação. Então, evite esses longos parcelamentos, principalmente em micro parcelinhas, né? Porque essas micro parcelinhas, eu te atesto, porque eu já sofri muito com isso. Elas te dão a impressão de que aquele valor ali é irrisório, de que você tá super tranquilo de pagar e etc. Quando você for ver, já vai ter naquela sobreposição de camadas, e olha, cara, a vida ela é surpreendente. No mês que você tá mais apertado, que a fatura vem mais alta, vai dar alguma merda. Alguma coisa vai acontecer, um eletrodoméstico vai pifar, seu celular vai começar a dar pau, então assim, a gente precisa se precaver para essas coisas.
E uma dica que eu dou, que eu tô usando, inclusive, com os meus cartões de crédito, né? Finalmente agora novembro tá chegando, né? Eu acho que eu falei isso lá no começo do canal. Falei, não, em novembro eu vou conseguir me manter firme e liquidar as minhas contas, eu consegui me manter firme. Então novembro tá chegando aí, meus cartões vão dar uma bela de uma baixada, vai sobrar bastante dinheiro aí do meu salário pra eu poder voltar a guardar igual eu guardava antes, né? Pra mim, guardar dinheiro é uma constante, né? Eu continuo guardando. Tenham isso também em mente, tá, pessoal? Guardar dinheiro pra vocês tem que ser uma constante. Você pode diminuir muito do que você guarda, mas você nunca pode parar de guardar, né? Mas voltando. Obviamente que em situações emergenciais, né? Se você tá com as contas muito apertadas, você vai ter que parar de guardar, né? Obviamente, não tô também sendo um babaca aqui que vai achar que a minha realidade vale pra todo mundo. Não vale. Mas uma coisa que eu tô fazendo no meu cartão que tá me ajudando muito é parcelar em poucas vezes. 3, 4 vezes no máximo. No máximo. E se eu não consigo pagar aquela coisa em 3, 4 vezes, eu não compro. Simplesmente eu desisto da compra. Desisto da compra, a menos que seja, né, um gasto emergencial e etc. E até dependendo do gasto emergencial, tipo, eu comprei esses dias um micro-ondas pra minha mãe, eu parcelei em 2 vezes. Enfiei ele cupom na Amazon, era um micro-ondas que tava por R$800, eu consegui fazer ele sair a 540, se não me engano, e parcelei ele em 2, falei, R$250 eu consigo aguentar, tá tudo certo. Então assim, se possível, né, quando o seu cartão estiver mais controlado, até opte por poucas parcelas, né. Itens grandes, eu recomendo, né, parcelar em mais vezes. E aqui como segunda dica, já meio que dei um spoiler aqui, desvincular o seu cartão de planos de assinatura automática e cancelar os planos que forem desnecessários também, tá? Eu falo pra você desvincular dos planos de assinatura automática até pra você ver se vale a pena você continuar assinando aquilo. Por exemplo, eu assinava aquele Clube iFood. Assinei por um bom tempo, deixei no automático ali. Ia cobrando R$12, R$12. Só que com o tempo eu falei, cara, não vale a pena, porque chegaram outros aplicativos, né? E aí eu falei, pô, esses outros aplicativos eles são cheios de descontos, compensam muito mais do que a própria iFood. Não vale a pena assinar isso. Então eu peguei e cancelei. Só que se eu tivesse deixado ali pra, tipo assim, mês a mês eu ter que ir lá e colocar o meu cartão, ou ter que ir lá e fazer um Pix, compensaria muito mais, porque eu racionalizaria esse serviço que eu tô pagando, né? Então, um streaming de filme e tal, você pega, assina, às vezes até assina, vai e tira o seu cartão dos meios de pagamento, né? Que aí na hora de renovar, aí ele vai falar, você precisa adicionar um meio de pagamento, e aí você fala, até que eu não assisti muito filme por esse streaming aqui não, vou deixar assim mesmo, vou cancelar. Ou se você quer manter o programa de assinatura, eu sempre dou essa dica aqui, porque é um esquema que a galera às vezes não conhece. Você pega e assina um canal, é que eu não gosto de ficar falando essas coisas, né? Porque eu não sei quanto que o YouTube pune ou não. Mas, sei lá, você vai assinar um Telecine, por exemplo, dentro da Amazon, né? Porque a Amazon, ela vira ela tem aquele negócio de multicanalidade, então você tem o Prime Video e você assina os outros canais pra você ter mais filmes, né? Então, por exemplo, você vai pegar e vai assinar uma Telecine. Se você pega, assina um mês e cancela logo em seguida, ele vai te dar uma oferta reduzindo aquilo ali, às vezes até pela metade do preço, pelos próximos 3 meses. E aí você pode falar assim, eu quero, agora eu quero. Isso para um streaming que você quer manter, né? Um streaming de cauda longa ali, que você quer manter por uns meses ali pra você, entendeu? Isso daí já é uma dica pra você poder economizar. E é isso. Essas coisas de renovação automática, evite renovação automática, tá? Porque muitas vezes a gente esquece, porque são muitos serviços. Eu acho que as empresas fazem de propósito. Peraí que tá passando uma moto aqui. Eu acho que as empresas sabem disso, porque elas ficam dividindo os serviços. Eu acho que é justamente pra gente se embaralhar. Então evitem esses sistemas de renovação automática. E aquilo, né, pessoal? Música e filmes são coisas que estão disponíveis na internet, basta saber procurar. Então a gente, às vezes, nem sempre precisa de programas de streaming. E eu já falei isso em outros vídeos, né? Sobre a criação de gostos e etc. pelas grandes empresas. Então não se deixa dominar pelas grandes empresas, né? Vamos caçar uns filmes na internet? Eu recomendo. E por último, se a situação estiver muito, muito complicada mesmo, você fala assim, Thiago, eu tô assim, cara, eu tô num ciclo vicioso, eu não consigo parar de comer iFood, não consigo parar de andar de Uber, não consigo deixar de assinar minha Netflix, minha Amazon, tá ligado? Cara, cancela os cartões. Eu sei que é demais, etc. Não, eu preciso. Cara, cancela os cartões, tá? Ou deixa eles, desvincula eles desses sites e deixa os cartões ali aos cuidados de alguém que você confia, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, qualquer um. Fala, vou deixar aqui com você esconde, só se eu realmente precisar muito, tiver surgido uma emergência, eu chego em você e falo, me empresta o cartão lá, etc. Isso, assim, eu tô falando num caso muito extremo, em que você tá num ciclo vicioso até mentalmente, assim, né?
E aí seu foco a partir dali é só, cara, eu vou trabalhar só pra pagar isso daqui, vou ir pagando. Quando eu ver que reduziu, aí eu tento ir voltando com ele aos poucos, né? Sempre de forma controlada e etc. Eu sei o quanto essa compulsão e etc. É o que eu falo, essa sobreposição de pequenas camadas, elas enganam muitas pessoas. Aí você vai vendo que você vai tendo parcelas cada vez maiores e por muito tempo, sabe? É muito grave você empenhar ali 500, 600, 700, 800. Isso eu tô falando assim, níveis mais baixos de parcela de cartão, tá? Tem uma galera que ganha bem e que às vezes paga 5 mil, 8 mil de parcela de cartão. Isso daí pra mim é inconcebível. Se tiver chegando nesse nível, cancela os cartões, deixa com alguém de confiança. Eu não peço pra você, assim, descartar os cartões totalmente, porque eu vou explicar mais pra frente, principalmente no pilar ali do planejamento, que é importante você ter um cartão de crédito, muito importante, tá? Mas um cartão de crédito absolutamente controlado. Bom, e um conselho bônus que eu deixo aqui, né? Como eu disse, às vezes os streams, as plataformas de serviço, parece que elas criam tanto serviço que te deixa confuso. Uma coisa que eu uso e recomendo para que vocês façam também é ter poucos cartões. Porque, tipo assim, tem muita gente que às vezes vai em uma loja, cria um cartão da loja, vai em outra loja, cria um cartão da loja. E vai, fica criando cartão, e às vezes quer ter um limite mais alto e aí pede outro cartão pra poder aumentar, ficar aumentando o limite dele. Cara, isso vai te complicar. Uma hora ou outra vai te complicar, entendeu? Primeiro que grande parte dos cartões tem anuidade, tem cobrança de taxa de serviços, então assim, isso pode não parecer muito quando você pega um único cartão, mas se você vai somando, você vê que já é ali uma pizza que você poderia comer no mês, né? Então, tenham poucos cartões, prezem por um único cartão ou 2 cartões, porque fica muito mais fácil de você conseguir controlar as contas, você vê o que tá chegando pra você ali, poder olhar o extrato e falar, isso daqui eu realmente comprei isso daqui. E sempre fiquem de olho, tá, na fatura do cartão de vocês, porque a pior coisa que você pode fazer é, às vezes, ter o seu cartão clonado e pagar o golpe, né? Quando você paga um golpe que te deram, é a pior coisa porque o banco não quer nem saber. Ele vai falar, cara, você já pagou, o dinheiro tá com a gente, eu quero que você se lasque. Então sempre verifica a fatura de vocês, se tá tudo certinho, e ter um único cartão vai te ajudar muito nessa organização, muito mesmo. E foi o que eu falei, essas daqui são dicas mais genéricas, mas eu acredito que elas possam ajudar quem tá passando por complicações sérias com relação ao cartão. Eu sei que pra muitas pessoas pode parecer óbvio, Thiago, eu sei de tudo isso, eu já faço tudo isso há muito tempo, o cartão de crédito já não é mais uma complicação pra mim. Então talvez essa dica não seja pra você, seja pras pessoas que realmente estão, cara, assim, passando por uma situação complicada, estão naquela lógica do tipo assim, cara, eu não consigo sair disso daqui, não consigo parar de pegar Uber, não consigo parar de pedir iFood quando eu tô cansado de cozinhar. Porque eu sei muito bem o que é uma compulsão por compras, uma compulsão de usar o cartão de crédito por qualquer coisa, né? Como eu disse, a coisa mais preocupante é essa sobreposição de camadas, pequenas camadas de cartão de crédito que justamente vem dessa compulsão por compras. Como eu disse, nada disso daqui vale para as pessoas que usam o cartão de crédito para comprar o essencial, para passar uma compra do mês. Não é para essas pessoas que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Essas pessoas estão focando em sobreviver e elas têm que continuar dessa forma, sobrevivendo, né? Jamais vou falar para você parar de comprar carne pros teus filhos no cartão de crédito porque eu aqui da minha casinha, da minha realidade, controlo os meus cartões de crédito da minha maneira. Não é isso. Esse vídeo aqui não é para você e não é para você que já tá com seu cartão de crédito resolvido. É para as pessoas que, assim como eu, já passaram por um momento de compulsão de compras, que às vezes estão com o cartão descontrolado, às vezes nem tem uma compulsão de compras, mas por um descuido mesmo, ou às vezes por não entender direito como é que é o funcionamento do cartão de crédito, acabou se complicando dessa forma. Aqui eu posso falar a respeito de outras dívidas, como financiamento. Financiamento eu só recomendo, eu vou falar bem rapidamente, porque é algo um pouco mais batido e que eu já acho que até falei em outros vídeos, né? Financiamento, cara, é algo que eu julgo que seja específico só para financiamento imobiliário, tá? Primeiro imóvel ali, muito raramente alguém, assim como eu, como você aí que tá me assistindo, vai ter ali 300, 400 mil pra dar num apartamento de cara, sabe? A não ser que essa pessoa tenha passado a vida inteira economizando, e aí, beleza, né? Sim, sem julgamento nenhum. É até uma forma mais, não inteligente, mas menos custosa para comprar um imóvel, porque necessariamente, se você financiar um imóvel, você vai pagar mais. É uma consequência, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias do Hugo Freitas, do Filosofia Infinita, falando a respeito disso, se vale ou não a pena financiar. E, cara, não é que vale ou não a pena, é que é necessário financiar, né? E a gente, consequentemente, vai pagar mais. Você tem que comprar um imóvel, o seu primeiro imóvel, principalmente, sabendo que você vai pagar mais. Seu imóvel custa 200, você vai pagar 400. Isso é, assim, é inevitável, né? Só que é aquela lógica do aluguel, né? O que você poderia estar pagando, o que você paga de aluguel, você poderia estar pagando numa fatura, numa parcela de um financiamento. Ah, mas eu vou ter que pagar mais. Sim, você vai pagar mais, mas no fim, pelo menos, né? Assim, vendo pelo lado menos pior,
aquele imóvel vai ser seu, né? E você tem a possibilidade de amortizar e etc, e pagar muito menos juros, né? Tem uns simuladores ali de financiamento, de amortização, que você vai ver o quanto que eles amortizam, né? O Hugo até fez uma projeção lá que, assim, se ele amortizasse 10 mil num mês, no ano, quer dizer, ele reduziria em 50 mil o valor final do financiamento, só pra vocês terem uma noção. Então, se você conseguir controlar as dívidas da forma aqui que eu tô falando pra vocês, e entrar, né, no financiamento e tá ali com as contas tudo controladinhas, você consegue fazer um plano de amortização muito bom e que vai reduzir bastante esse valor final que você vai pagar. Você vai pagar mais? Vai pagar mais. É isso. É inevitável, como eu disse. Mas, né, é o que a gente tem, entendeu? E por que eu falo que só financiamento imobiliário vale a pena? Cara, é que a gente vê esses vídeos dos vendedores de carro, né? Que estão ali fazendo empréstimo e a pessoa dá o carro dela e aí tem um deságio de 20, 30 mil. O carro da pessoa que na FIP vale 40, o cara tá pagando 10. E a galera aceitando, né? Eu tava vendo esses dias um cara que ele foi fazer uma transição de um carro. O carro dele era uns 40 mil na FIP e ele ia pegar um carro de 49 mil na FIP. É uma transição de 40 mil pra 49. Ele tava já no final do pagamento, acho que faltava 10 mil pra ele quitar esse carro dele de 40. E aí ele entrega esse carro dele, que faltava 10 mil, pra pegar um novo financiamento, pra poder pegar esse carro de 49. E no fim, quando você calcula tudo, com os juros e tudo, você vê que o cara vai pagar 79 mil. Então, assim, o que faltava 10 pra ele pagar, ele vai faltar basicamente, sei lá, ele já pagou 30, foi pra 79, ele vai pagar quase 50 mil a mais. Assim, ele vai pagar outro carro, basicamente. Então, assim, não vale a pena, principalmente pra carro, cara. Carro, ó, tenham isso na mente de vocês. A menos que você queira ser um Uber, etc, e precise de um carro um pouco mais atualizado. Aí são outros 500, ainda assim você consegue a preços muito bons, carros que dá pra rodar no Uber, sem ter que tirar o carro de 2026, tirar o carro do ano, tá? Agora, se você não trabalha com isso, assim, que precisa de um carro um pouco mais moderno, tira isso da cabeça de vocês. Tira isso. O carro tem que te levar do ponto A até o ponto B. Sabe? Não interessa se vai ser um Escort, se vai ser uma Kombi, se vai ser qualquer coisa. Cara, tem que te levar do ponto A até o ponto B. Recomendo muito que vocês vejam o canal do Lê Anúncio até o final. O Gabriel do canal Lê Anúncio até o final é um cara muito honesto em relação a isso. Ele vai dar muitas recomendações de carros nas faixas de preço lá. De 5 mil, de 10, de 12, de 20, de 30. Né? Ele sempre evita falar de carros novos que custam ali 80, 100 mil, porque, assim, não é um carro popular, não é... Preço popular pra mim é 20 mil, 30 no máximo, né? E aí pro carro eu acho que vale a pena vocês realmente economizarem, ficarem ali, ó, pô, ano após ano, e vai economizando, porque assim, cara, carro é gasto do momento que saiu da concessionária. Entendeu? O carro não é investimento. Não tira isso da ideia de vocês. O carro, vocês têm que ver o valor de uso do carro. Né? O imóvel ele até pode ser porque ele valoriza, a região vai mudando, vai valorizando. O carro é prejuízo a partir do momento que saiu da concessionária. Você tirou o carro da concessionária, você pode ter certeza que se você der ré e falar, compra meu carro de novo, o cara vai te dar 3, 4, 5 mil abaixo da FIP. Entendeu? Então, assim, carro é prejuízo do começo ao fim. O combustível só aumenta, a manutenção é cara, entendeu? Então, tente, já que já é um gasto completo por si só, tente fazer com que isso pelo menos seja um tantinho sustentável. Então o carro tem que te levar do ponto A até o ponto B. Vale muito a pena você economizar o dinheiro e não caia em financiamento. O vendedor vai fazer de tudo para te enfiar um financiamento de carro, um empréstimo, qualquer coisa do tipo, justamente porque ele ganha comissão do banco. Você pode ver. Tem um... Cara, o cara é a soma de todas as pessoas, não posso usar esses termos, mas de todos os ilusionistas de rede social, igual eu já falei aqui uma vez no canal, pra evitar termos que possam me processar. Então o cara é pastor, coach e vendedor de carro. É tipo assim, a tríade do apocalipse. E o cara chegou na concessionária com um valor em mãos, assim, né? Na verdade ele tinha uma carta de crédito. Ele falou assim, ó, eu acho que era um assunto assim, ó, eu já tenho esse valor aqui que eu vou dar no seu carro e você vai ter essa carta de crédito. Se você quiser, você pode pegar o seu carro à vista. Mas eu recomendo que você dê esse valor de entrada e financie uma parte. Aí você vai ver quanto que o cara vai pagar no final. Acho que ele tinha tipo 60 mil em dinheiro pra pagar um carro. Cara, você consegue pegar um carro fantástico e ainda guardar ainda consegue fazer uma reserva de emergência, cara. Olha que fantástico que daria pra fazer. Mas não, o cara falou, por que você não dá esse carro de entrada, esse valor de entrada e financia o resto? E, cara, no final o cara ia pagar coisa de 150 mil reais, sabe? Então o vendedor vai sempre tentar... Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre, assim, vai chamar adultos não podem se dignar a ser ingênuos. Porque esses vídeos tipo assim,
Ele demonstra uma ingenuidade adulta, cara. Isso assim, você não pode ter isso, cara. Não pode, tá? Não é esse o foco do vídeo, desculpa. Mas assim, não caia nessa. Não caia em papo de vendedor e tal. Então, carro, cara, tem que te levar do ponto A até o ponto B. Vale a pena guardar dinheiro pra comprar um carro, pagar à vista. Não importa o que o vendedor tente te empurrar, tente te convencer. À vista. Dinheiro não quer? Tchau, eu procuro em outro lugar, tá? É isso. Bom, então acho que eu dei já um panorama bem geral e genérico também a respeito do pagamento de dívidas, né? Como eu disse já, todas as especificações de pra quem que vale esse vídeo. Mas enfim, agora indo pro outro pilar, que é o da estabilização, né? A estabilização é um estágio ali que eu coloquei que é bem simples, que é basicamente o momento que você vai conseguir colocar as cartas na mesa, você vai conseguir ali entender o que você tem em mãos, né? Porque com as dívidas, elas causam muitas distorções a respeito da sua renda real, né? Então, quando você conseguir fazer um controle muito restrito a respeito das suas rendas, obviamente considerando bandas de variações, então assim, pô, meus gastos são 200, mas eu posso gastar ali 300 ou 150, né? Uma banda de variação pra cima ou pra baixo, você considera isso, tá? Então, eu posso considerar ter ali um valor aproximado do que é, de fato, a sua renda, você consegue colocar as cartas na mesa e falar, beleza, é isso daqui que eu tenho. E isso você só consegue estabilizando as suas dívidas e esperando um tempo, né? Porque é só o tempo que vai dizer ali, de fato, o quanto que você tem de renda, o quanto que você tem de dívida, né? O quanto que disso se mantém em relação às suas dívidas e quanto da sua renda se mantém. E esse pilar, apesar de ser rápido de falar sobre ele é muito importante porque você consegue entender e quantificar a sua renda não só em relação a valores monetários, mas também a tempo, né? Então eu consigo ter essa estabilidade nesse tempo. Então eu consegui controlar as minhas dívidas, eu consegui entender de fato o que é a minha renda, o quanto que eu tenho à minha disposição e o quanto que isso que eu tenho à minha disposição consegue se manter ao longo do tempo, né? Acho que é muito importante a gente conseguir entender isso, né? Inclusive considerando as variações, quem trabalha principalmente em CLT vai ter variações de renda ao longo do ano, justamente porque em um determinado momento do ano você tem o dissídio, em outro determinado momento do ano você tem as suas férias, e aí você pode vender as suas férias, você pode tirar as suas férias, eu recomendo que vocês tirem, tá, pessoal? O descanso é importante. E que se planejem também, porque tirar férias recai em descontos depois no seu salário, e você vai ter 13º e etc. Então são todas essas variações, essas bandas de variações que vão tendo ao longo do tempo que você tem que entender de fato como é que a sua renda funciona, não só materialmente, monetariamente, mas ao longo do tempo, né? Principalmente para quem lida com financiamento, sabe que o financiamento ele se altera muito ao longo do tempo também, então sua renda tem que ser adaptada, você tem que casar as variações do tempo da sua renda com as variações do tempo do financiamento. Então, por exemplo, eu sou CLT e eu sei que no final do ano eu tenho as minhas parcelas anuais, que dão ali quase R$4.000 para pagar do financiamento. E isso casa diretamente com o meu 13º. Então eu não posso simplesmente falar assim, não, 13º eu vou esbanjar. Não, aquilo ali já tem um destino muito bem programado, porque eu consegui entender a minha renda ao longo do ano e as minhas dívidas ao longo do tempo também. E aí, tendo conseguido estabelecer esses dois pilares, que é liquidação de dívida e estabilização, a gente consegue vir para dorsal, né? Se a liquidação de dívidas ela é a força motriz de todos os outros pilares, o planejamento ele é a dorsal de todos esses pilares, né? Que é a partir do planejamento que você consegue dar andamento ao seu objetivo final, que é guardar dinheiro. E aqui o planejamento e o guardar dinheiro eles se confundem muito porque é algo que é quase que sucessivo ao outro, né? Então um mês você planeja, no outro você guarda, você meio que executa, né? Vamos dizer assim. Porque aquilo, guardar dinheiro é muito importante, mas saber para o que você está guardando é essencialmente também importante. Então vem a grande pergunta, para que eu devo começar a guardar ou para o que eu devo começar a guardar? Bom, e aqui eu vou me aproveitar dos clichês, porque eu tava conversando até com uma pessoa esses dias, né? Os clichês, eles são basicamente verdades universais, né? Que a gente carrega, que são repetidas ao longo do tempo. Então eu vou repetir o clichê que todo mundo sempre fala, que é a reserva de emergência. A reserva de emergência vai ser o ponto zero do seu planejamento. Porque a reserva de emergência é basicamente o botão do deu merda, né? Então, assim, você tá num momento crítico, cara, deu merda. Então, bom, voltando aqui, eu achei que tivesse tido uma batida de carro ali na rua, mas não foi nada, não. Ou curioso. Mas, então, a reserva de emergência, ela vai ser basicamente o botão do deu merda na sua vida, assim, né? Quando você entrar num estágio crítico, cara, tô desamparado, não sei o que fazer, você tem a sua reserva de emergência ali pra te socorrer. E aqui eu não quero fugir muito, né? Dicas especialíssimas aqui sobre o que é uma reserva de emergência, ou sobre como constituir uma reserva de emergência. Obviamente existem divergências a respeito do quanto que se deve guardar pra uma reserva de emergência. E essa grande divergência é a respeito se você deve guardar 6 vezes o valor do seu salário completo ou 6 vezes o valor das suas contas. E aqui, vamos inovar, eu recomendo que você comece a sua reserva de emergência guardando 6 vezes o valor dos seus gastos fixos, né? Porque é muito mais fácil de você guardar do que a sua renda. E conforme você for criando esse costume de guardar, né? Como eu disse, uma coisa é tendencial à outra.
quando você guardar de fato 6 meses ali das suas contas principais, você pode começar a tender a guardar 6 meses do seu salário. Que aí você vai ter uma reserva de emergência da mais confortável possível, né? Então, sei lá, se 50% do seu salário está empenhado em dívidas, se você guardar 6 meses dos seus gastos fixos, então você vai ter ali 6 meses de folga, vamos dizer assim, quando ocorrer uma emergência. Se você guardar 6 meses do seu salário, você vai ter pelo menos 1 ano de folga com relação às suas contas que estão empenhadas, né? Então é sempre importante que você vá estruturando cada vez mais a sua reserva de emergência. E a partir do momento que você conseguiu estruturar essa reserva de emergência principal, que a reserva é o botão do deu merda ali, então no momento mais crítico você vai conseguir se utilizar dela. É interessante que para não ficar só nisso, você também tenha reservas de emergências variadas para diferentes situações. Então você vai ter essa reserva de emergência principal, é tipo assim, cara, fui despedido, fui despejado ou qualquer coisa do tipo, você tem essa reserva de emergência para conseguir se manter. Mas você pode criar reserva de emergências para saúde, né? Então, pô, tá tudo correndo bem, tô conseguindo guardar meu dinheirinho aqui, tudo bonitinho. Putz, tive um problema de saúde, eu tenho que fazer uns exames porque eu tô sentindo algo estranho. Ou às vezes um familiar meu teve um problema de saúde, eu vou ter que auxiliar ele ali de alguma maneira. Então você ter ali uma reserva de emergência com relação à saúde. E aí você pode usar como parâmetro, às vezes, o seu seguro às vezes o seu plano de saúde, né? O valor do seu plano de saúde. Ou simplesmente estabelecer um valor. Vou ter aqui 15 mil reais para despesas com saúde. Outro também que é interessante você ter é despesas, vamos dizer, imobiliárias, imprevistos imobiliários. Então, poxa, o meu micro-ondas quebrou, minha geladeira pifou. Putz, deixei cair um peso aqui no meu piso e ele tilhaçou, entendeu? Então ter uma reserva também destinada é muito interessante, né? Obviamente a reserva principal, a que se você tiver, você já tá assim, cara, à frente de uma galera, assim, né, na sociedade, é a reserva de emergência principal ali. 6 meses de contas tendendo a 6 meses de salário. E você pode ver que quando eu falo a respeito das reservas de emergências, eu basicamente já falei sobre os 2 pilares principais, que é planejar e guardar dinheiro. Como eu disse, eles são consecutivos, eles são sucessivos um ao outro, né? Coisa muito rápida. Então você planeja e começa a guardar. Mas uma forma de amarrar, né? Isso que eu falei no começo a respeito das dívidas com esse finalzinho aqui do vídeo, é justamente o cartão de crédito, cara. O cartão de crédito, se muito bem controlado, ele pode ser sim a sua reserva de emergência. Inclusive uma reserva de emergência imobiliária, por exemplo. Então, pô, vou deixar ali meu cartão, ele tem, sei lá, 10 mil de limite, que já é uma ótima reserva de emergência para questões da casa, né? Então, minha geladeira pifou, pô, 3 mil reais numa geladeira. Caraca, não tenho esse dinheiro pra dar à vista. Pô, você tem o cartão de crédito, entendeu? E aí sim, é muito interessante você parcelar em 10, 12 vezes, né? E aí o parcelamento come solto, né? A minha problemática mesmo é com as parcelas pequenininhas, que aí elas vão se sedimentando ali até virar uma montanha de dívidas, né? Mas se você separa um cartão só pra esse tipo de emergência, cara, é muito interessante, muito válido, sabe? Muito bom mesmo. Vai te ajudar nos momentos que você não quer. Porque a gente tem dó, né, cara? A gente vê aquele dinheiro ali acumuladão, a gente fala, cara, nossa, eu tirar isso daqui pra dar assim à vista vai ser doído. Então tem um cartãozinho ali justamente pra essas emergências médicas, emergências com coisas da casa e etc. Vai ser muito interessante. Pode ser. Eu já falei mais por cima sobre isso num outro vídeo. Eu não vou lembrar qual que é, então não vou deixar o card nem nada. Que é interessante que o cartão seja parte da sua reserva de emergência, mas é isso, parte da sua reserva de emergência. Então não fala assim, eu tenho um cartão de 12 mil aqui de limite, ele vai ser a minha reserva de emergência. Não faça isso, né? Tenha uma reserva de emergência à sua plena disposição, valores à vista mesmo, dinheiro que você pode pegar, sacar e pagar. E o cartão de crédito é um complemento a essa reserva. Só isso, entendeu? Tenha como complemento. Não empenhe tudo no cartão de crédito. Porque a chance de, num momento de crise, isso virar uma bola de neve é muito grande. É muito grande mesmo. Então você entende mais ou menos qual que é a importância de zerar a dívida para que esses outros pilares possam ir acontecendo e as coisas possam ir se retroalimentando e virar um ciclo sustentável, entendeu? A liquidação de dívida te permite se estabilizar, a estabilidade te permite planejar, o planejamento te permite guardar. O guardar dinheiro, né, ele te permite pagar as suas dívidas e por aí vai. E aí você adiciona o cartão de crédito na sua reserva de emergência e você vê que a sua vida vai, né, nesse ciclo extremamente sustentável. E aqui, cara, não tem nada, não tô recomendando que você compre títulos imobiliários, vá pra bolsa de valores. Cara, guardar dinheiro, renda fixa ali. Chega no Nubank, põe nas caixinhas, ou compra os títulos do Tesouro se você puder ter um valor ali que você pode empenhar ele por mais tempo, né? Eu fiz isso com relação ao valor da reforma do meu apartamento. Então eu coloquei ele empenhado ali até a data da entrega do meu apartamento, que é um valor que eu posso manter ali. E em concomitante a isso eu vou, né, estruturando a minha reserva de emergência e por aí vai.
Então, assim, não tem nada de novo, nada de especial que eu tô explicando aqui, né? Como eu disse, esse vídeo é mais pra quem tá passando por uma emergência, por assim, cara, não consigo sair dessa lógica, eu preciso ouvir o óbvio, esse vídeo é pra você, né? E se esse vídeo for pra você, deixa o like, se inscreva, né? Comenta aí o que vocês acharam, o que vocês fazem, né? Em relação a pagamento de dívida, em relação à estruturação das suas reservas de emergência. Sei que vai ter gente aqui que vai ter soluções muito mais práticas e geniais do que as que eu tô apresentando aqui, né? Então, por favor, deixa aí nos comentários, engajem, me ajudem a monetizar até o final do ano. Não vai acontecer, mas é tendencial, né? E aqui falando rapidamente, porque o vídeo já tá bem longo, mas é algo que eu sei que assombra muita gente, me assombra também, que é aposentadoria, né? Eu já falei num outro vídeo, a gente não vai se aposentar, a gente tem que entender isso. A gente não vai conseguir se aposentar, ou vai ser muito difícil se aposentar, e caso haja essa possibilidade, a gente vai receber valores ínfimos, né? Então a gente precisa se preparar pra isso, né? A gente precisa, sabe, fazer bem o feijão com arroz, né? Ter ali o seu imóvelzinho, ter ali o seu carrinho, ter ali o seu dinheiro guardado, ter ali um dinheiro que você consiga ter um plano de longuíssimo prazo, né? Porque aí você estruturando todas as suas reservas de emergência, separando elas, essa daqui é a reserva de emergência geral, essa daqui é a reserva de emergência pra saúde, essa daqui é a reserva de emergência imobiliária, essa daqui é pro carro, por aí vai. E estruturando a sua vida aos poucos e ter um plano de longuíssimo prazo pensando na sua aposentadoria. Então, esse dinheiro aqui ele vai só pra minha aposentadoria. Nem que seja pra você viver dos rendimentos daquele dinheiro, e aí é renda fixa, pessoal. Renda fixa, tesouro direto, renda fixa, tesouro direto. Não tem inovação, não tem bolsa de valores, não tem Bitcoin, não tem títulos imobiliários. Nada, é o básico que é o seguro, né? A gente tem que jogar no seguro sempre. Então a gente tem que pensar nisso, é um fato avassalador. Deixa eu falar no final do vídeo, porque de fato é avassalador, é muito ruim. E, enfim, vamos nos preparar, porque o futuro é complicado, o futuro é tenebroso. A gente não pode se dignar a simplesmente, vou viver um dia de cada vez, um dia de cada vez. Infelizmente, a gente tem que ir pensando, ir almoçando pensando na janta, sabe? Então é isso, é imprescindível que você comece a planejar a sua vida financeiramente, não pra você ser um grande milionário, um grande investidor, sabe? Eu vou ficar mais rico, assim, eu torço pra que isso aconteça com vocês. Mas, quando a gente vê a média das situações, é muito difícil, é um ou outro. Pra cada Raul Sena que tem, que pra mim é um exemplo máximo de investidor, de cara, de empreendedor, assim. Pra cada Raul Sena que existe outros 5, 20, 30 milhões que não deram certo, que às vezes são muito mais capazes que o Raul Sena, mas que não vão ter a vida do Raul Sena, por exemplo. Né? Eu uso ele não como uma forma pejorativa, o cara é exemplar mesmo. Tanto que a maioria dessas dicas que eu pego aqui, você vai encontrar tudo lá no canal dele. Mas eu acredito que ele mesmo concordaria com o que eu tô dizendo aqui, né? Pra cada um dele que existem milhões e milhões e milhões que vão ficar pra baixo do tapete. Então, assim, é importante que a gente faça o mínimo, que a gente se esforce ali com o que a gente tem, visando a simplicidade, né? Visando a nossa vida, sendo realistas para que a gente consiga lidar com esse futuro que é obscuro, principalmente no país que a gente vive. Nada tá garantido, nada tá seguro. Então a gente tem que trabalhar, tender ao seguro, tender ao garantido. É isso, pessoal. Esse assunto da aposentadoria eu pretendo fazer um vídeo só pra ele, né? Então eu não vou detalhar tanto aqui, deixei pro finalzinho, só porque é um tema um pouco mais pesado, então eu queria passar rápido por ele. Bom, como eu disse, vamos começar a se coçar agora, vamos começar já a trabalhar nesse arroz com feijão muito bem feito pra gente conseguir colher os frutos mínimos, tá? Isso daqui eu não tô falando pra você ter uma vida próspera e com mansões e carrões, não, é pra você ter o mínimo, né? Porque o mínimo precisa ser garantido pra todo mundo. Eu adoraria que o governo fizesse coisas pra garantir o mínimo pra todo mundo, mas não vai fazer. Então é a gente pelos nossos, é isso, entendeu? Então eu espero que vocês consigam, a gente consiga. Eu acho que todo mundo aqui já viveu o suficiente pra entender que a vida é muito mais feita de fracassos do que de sucessos. Então a gente tem que, pelo menos, tentar remediar grande parte dessas coisas. Eu espero que esse vídeo tenha servido pra você de alguma coisa, né? De alguma forma, ter te causado uma reflexão ou algo bom. E é isso. Eu espero que todos aqui tenham uma vida muito mais tranquila e, consequentemente, muito mais tranquila do que a minha. É isso. Fui.